Ronaldo, bem-vindo. Que expectativa é essa nossa e de quem também está participando desse sorteio, né? Então, é verdade. Todo mês, né, nós estaremos sorteando aqui um vinho Seu Claudino e vamos ver quem é esse Felizardo ou Felizarda, né, que foi premiado aí com esse vinho desse mês, né? Vamos até. Você trouxe o vinho. Quem está Sim. acompanhando a gente pelo YouTube, Nova Brasil Vídeos, clicando em ao vivo, já vai ver qual é o vinho. E quem está só escutando, ouvindo a gente, Ronaldo, conta qual é o vinho que a gente vai entregar agora nessa primeira fase da estreia da coluna, nesse mês agora. Bom, esse vinho é o vinho é o emblemático aí de Brasília, né? Foi o primeiro vinho fino de Brasília, né? Que foi a safra 19 que a gente conseguiu fazer o primeiro vinho fino de Brasília. Mas essa safra é a safra 23, que é o Seu Claudino Syrah, né? Então, é homenagem ao meu saudoso pai. Então, esse vinho já está aí bem conhecido aí pelos brasilienses, né? Pela qualidade também. E esse vinho já tem algumas premiações a nível, já ganhou como melhor vinho tinto brasileiro num concurso que a CNA fez para Vinícolas Boutique, já ganhou ouro no Brasil Wine Challenge, que é um concurso internacional, mas feito aqui no Brasil, e também agora, por último, há um mês e pouco atrás, ouro na França, né? Em Cannes, no Vinali, que é um concurso importantíssimo a nível mundial. E então esse realmente é um vinho muito especial, né? Ai, quem tá. Olha só que lindo que é esse rótulo. Aqui ao lado já tem, inclusive, com todas essas marcações Menos a aqui. última premiação, que não está aí o selo ainda, né? Que é a do Vinali da França. É um vinho de inverno, né? Que a gente produz aqui no inverno. Então, é um vinho com a técnica dupla poda. E como eu falei, esse vinho é bem emblemático, porque é o primeiro vinho fino de Brasília, esse rótulo, esse Seu Claudino. Nossa, eu tô aqui já. é, Até eu queria estar ganhando esse vinho, viu? Como eu falei, né? Eu podia ter colocado ali até meu marido para se inscrever, né, Você vai Ronaldo? ter Mas a gente. oportunidade, você vai ter oportunidade, É, Vivi. olha, eu vou fazer o seguinte: a gente vai contar quem vai levar esse vinho para uma ocasião especial. Mas antes disso, eu queria até que a gente falasse um pouquinho sobre uma pesquisa inédita que vai ainda valorizar mais esse vinho, porque é uma pesquisa que analisa justamente as vinícolas aqui, né, vinhos aqui da nossa região, e considera aqui que as uvas Syrahs, Uhum. elas é, estão superando, inclusive, regiões da França e da Alemanha. Quer dizer, explica direitinho para a gente que pesquisa foi essa e que importância que tem, porque acaba colocando Brasília aí numa referência internacional ainda maior. Com certeza. Essa pesquisa ela é apoiada pela FAPDF, que é a Fundação de Apoio à Pesquisa, né, aqui no Distrito Federal, e com profissionais, né, liderado, coordenado aí pelo Dr. Rafael Lavrador, né, que é pesquisador, e quem realmente esteve à frente dessa pesquisa, né, junto nesse projeto coordenado pelo Rafael, pelo Dr. Rafael, é a doutora Caroline Dani, que é presidente da ABS do Rio Grande do Sul, que é a Associação Brasileira de Sommelier. Ela é expert também nessa área de saúde do vinho, né? Que tem relação com vinho. E também a Fernanda Spinelli, que é doutora também, e ela é presidente da OIV, que é a Organização Internacional do Vinho, né? A nível de pesquisa também, a nível da parte química do vinho, né? E é uma brasileira. Então, essa pesquisa está muito bem chancelada, inclusive, pela OIV. E essa pesquisa, Vivi e os demais ouvintes, é muito importante porque os índices são, assim, são muito maiores que qualquer outra região no mundo. E que tem relação com a saúde, né? Então, tem relação aí em relação com os compostos fenólicos e antioxidantes, né? Que tem toda a relação com a saúde, né? Então, por exemplo, a nível de resveratrol, né, o que foi constatado, e essa pesquisa ela foi repetida porque os pesquisadores não acreditaram nos índices Eu, na primeira inclusive, eu li vez, essa né? parte e achei incrível. Não acreditaram nos altos índices, né, de resveratrol, de antocianinas,
E então foi repetido, né, no melhor laboratório do Brasil, né, lá no Rio Grande do Sul, no Larém, credenciado também aí pela OIV. E então foi repetida essa pesquisa e os índices se repetiram. Então, só dando o exemplo aqui, resveratrol, que é muito importante aí para a questão cardiovascular, né? O resveratrol na média, em torno de 4 vezes mais o índice, na média, aí, entre vinhos de Syrah, por exemplo, da França, da Austrália, da África do Sul, da Itália, né? Então, é muito mais alto, Argentina, né? Então, também a parte de antocianina. A antocianina é a parte que dá cor ao vinho, né? Que também é importante para a saúde humana, né? Então, a antocianina também é bem mais alta que qualquer outro de outras regiões. E também a parte dos taninos, né, que também tem relação aí com longevidade, né, também importantíssima, né, antioxidante, importantíssimo também é mais alto. Então, é um feito inédito e que isso vai contribuir, inclusive, para que a gente acelere o processo aí de uma identificação geográfica ou mesmo a denominação de origem para a região. E esse resultado, ele tem alguma relação com essa técnica usada aqui no Cerrado, de produção do vinho, no clima, dupla poda? Tem total relação. Eu acredito até que se essa pesquisa se estender para outras regiões que produzem vinhos de inverno, eu acho que tem muita relação pelo fato do período que a gente produz esse vinho, que é no inverno. Então, a gente tem uma grande quantidade de luz, né, sem chuvas, né, e grandes amplitudes térmicas, que fazem com que a maturação da fenólica da uva ela se estenda, né, esse ciclo se alongue mais, e com isso haja mais concentração de todos esses compostos fenólicos. Então, para nós, assim, é uma notícia espetacular. A FAP acabou Nós já sabíamos desse resultado alguns dias atrás, porque os pesquisadores estiveram aqui, mas, claro, estávamos esperando o órgão oficial aí divulgar, né? Eu acho que agora está aí a público, né, e a gente pode estar falando com mais propriedade, com mais liberdade também. Com certeza. A gente até ia trazer para vocês hoje um pouquinho das informações sobre os passeios nas vinícolas aqui da região. Só que essa pesquisa fresquinha chegou aqui para a gente, então a gente já queria atualizar vocês sobre o resultado. E a importância, então, que a gente começa a ter. Começa não, né? Eu acho que ela, na verdade, só reforça, porque diante de tantas premiações que os vinhos aqui da nossa região já têm conquistado, reforça o quanto tem sido uma produção de alto nível. Com, E com certeza, Vi. E assim, ó, citando um item somente, que seria, por exemplo, o resveratrol, né, que é o mais famoso, aí, digamos, dos compostos fenólicos que para o público, né, para o consumidor, né? Fazendo um comparativo, por exemplo, né, com a região de Barossa Valley, na Austrália, que é uma região muito famosa na produção de Syrahs, né? Os níveis de resveratrol do Syrahs aqui de Brasília é 12,08 miligrama por litro, tá? No Barossa Valley é 3,85. nossa, uma diferença muito Ou seja, grande. 4 vezes mais, né? Na região do Médoc, em Bordeaux, na França, também vinhos famosos, né? É uma das regiões mais famosas do mundo. Lá, 2,9 miligrama por litro. E aqui, como eu disse, em Brasília, 12,08. Também na Toscana, na Itália, 3,2 miligrama por litro. E aqui em Brasília, 12,08. Então, na média, 3, 4 vezes maior os índices de resveratrol. Somente, eu estou citando aqui somente Sim, o só alguns. resveratrol, né, sem falar os outros compostos fenólicos. Então, nosso vinho é Então, muito mais saudável. muito mais saudável. Além de ter uma grande qualidade no paladar, no aroma,
né, o vinho brasiliense também tem essas características relacionadas à saúde aí, que é muito importante. Então, bebam vinho brasiliense. É isso, vamos valorizar cada vez mais. Agora, até me tira uma dúvida. A gente viu todos esses índices falando de Syrah. São em todos os vinhos ou depende de cada produção, de cada rótulo? Olha só, essa pesquisa foi feita com alguns Syrahs dessa região aí do eixo dos vinhedos, né, que a gente está denominando assim, que é ali na região do Padef, e foi feito com a variedade Syrah. Agora, os pesquisadores estiveram aqui recentemente e coletaram, levaram para o sul, né, para análise no laboratório, de outras variedades também. Eu acredito, aí é uma convicção minha, né, uma impressão minha, de que os índices também serão altos das outras variedades que foram, os rótulos que foram levados, como, por exemplo, de Cabernet Franc, de Malbec, de Marcelin. Então, foram levados também de outras variedades e vamos aguardar, mas eu tenho plena convicção que esses índices serão altos também dessas outras variedades, pelo que até você citou, por causa do clima, né? Sim. Clima muito especial aqui no inverno que a gente tem para a maturação dessa uva. Maravilha. Então, olha só que notícia maravilhosa que a gente trouxe para vocês hoje. E a gente vai deixar, então, para um próximo bate-papo, esse passeio pelas vinícolas, degustação, porque a gente ainda tem que separar esse tempinho para contar quem é realmente a grande vencedora. Já estou até dando uma dica aqui, porque há desse vinho aqui, que é justamente um Syrah, Seu Claudino, reserva, extremamente premiado. E, rufem os tambores, né? Alessandra Lima Pitanga, você que foi realmente a vencedora, que vai ganhar esse vinho, Seu Claudino. E vou até ler para vocês o que ela comentou. A gente colocou para vocês, olha, comentem lá no nosso perfil no Instagram ou mandem para o nosso WhatsApp Nova uma mensagem. E olha só que bacana. Ela escreveu assim: estou acompanhando a nova coluna de vinhos da Vila Triaca. Quero essa garrafa Gran Reserva do nosso quadradinho. Já até sei quando beber. No meu aniversário, no dia 11/4, ou seja, amanhã, celebrando 37 anos de vida, casamento reconstruído e uma nova casa. Muitos motivos para você brindar. Alessandra, inclusive, parabéns antecipado, viu? Aproveite bastante o seu aniversário e comemore realmente agora com o vinho. E no próximo a gente já tem até o vinho que vai ser reservado para o próximo sorteio? Exatamente. Então, parabéns, Alessandra, né? Alessandra. Parabéns, Alessandra. Aproveite bem esse vinho, deguste na temperatura certa, se possível, né? Harmonizando aí com uma boa carne, um bom prato que harmonize bem com esse vinho Syrah. E sim, na semana que vem, eu trarei um convidado especial aqui junto comigo para falarmos do vinho que é homenagem aos 65 anos de Brasília. O rótulo é 65 anos, né? Que é um rótulo da Vinícola Brasília, que é um conjunto aí com as 10 vinícolas, né? Os 10 produtores aqui do eixo dos vinhedos. E então é um vinho 100% tempranilho, mas eu não vou mais... vou deixar para comentar os detalhes aí na semana que vem. E esse será o vinho sorteado, né? Combinado. Do próximo mês. Então, olha, você que não ganhou, ou também a Alessandra vai, né, que tem a sorte de ganhar de novo nesse sorteio, mas se quiser também ganhar o vinho com rótulo 65 anos de Brasília, já começa a mandar mensagem para o WhatsApp Nova 981484631 ou mandar também mensagem no nosso Instagram, o perfil é Nova Brasil Brasília, e vai torcendo, cruza os dedos para você ser o próximo. Alessandra, olha, a gente vai entrar em contato com você para te dar todas as orientações, como que você faz para pegar o seu vinho rapidamente para poder comemorar amanhã, né? Espero que você esteja nos ouvindo aqui. Se tiver, já manda mensagem para a gente também. Obrigada, Ronaldo. Semana que vem a gente está de volta. Eu que agradeço. Obrigado a todos os ouvintes, a você, Vivi. Um prazer sempre estar aqui com vocês.